O Tá Lido apresenta Pai Rico, Pai Pobre. Em virtude de toda a bagagem que o livro compartilha, é uma educação que retrata sobre um pai rico e um pai pobre, na qual ocorrem inúmeras possibilidades de cenários diferentes para ambos os lados. O filho, por mais que tenha sua criação a um pai pobre, optou por se aprofundar aos conhecimentos que o pai rico proporciona. Uma grande vantagem é que abre uma variação de caminhos que podem ser construídos através dessa escolha, sendo doutrinado para ter disciplina e corresponder às suas expectativas de vida. Por ser uma história que aborda elementos verídicos financeiramente, é uma instrução para quem busca uma oportunidade de pensar diferente ou conhecer novos caminhos para conquistar as perspectivas de vida. O assunto sobre como se tornar rico começa desde quando o filho é pequeno, pois o seu interesse já começava desde cedo para um melhor entendimento sobre. Além disso, conforme os passos que são seguidos e dados pelo pai rico, no caso o pai de Michael, amigo do filho do pai pobre, ambos se tornam sócios e desfrutam de uma história repleta de desafios e vitórias, almejando suas conquistas paulatinamente. A princípio, o primeiro ensinamento inicia-se sobre a corrida dos ratos. É o nome que o pai rico retrata para as pessoas que seguem a vida de estabilidade e segurança, aquelas que não enfrentam os seus medos, desencorajados a arriscar pelo medo de perder dinheiro. Compartilha que esse método ou escolha de vida é autodestrutivo, pois as pessoas, quando trabalham e têm os seus salários recebidos, elas se preocupam mais em responsabilizar pelas suas contas e não pagam a si mesmas em primeiro lugar. Portanto, isso influencia na desmotivação, segurança em garantir as contas diárias quitadas. Mas um ponto importante que vale destacar é que por mais que estas mesmas pessoas possam ganhar mais, elas se endividarão mais. Isso faz com que nunca sobre dinheiro para investir e ter um retorno, pois as suas preocupações estão voltadas para o governo e não para si mesmas, devido à falta de educação financeira. O autor recomenda para sair da corrida dos ratos o mais rápido possível e que busque a alfabetização financeira para ter controle sobre o próprio dinheiro. O próximo ensinamento foi como se educar financeiramente, esclarecendo a importância do entendimento de como funciona o dinheiro, realizando planejamentos financeiros, objetivos que sejam voltados para lucros e não despesas, para ter um melhor entendimento sobre como ter controle financeiro, sendo incluído o conhecimento sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você, reconhecendo as vantagens ou formas de investimentos que possam entregar o resultado desejado. Pontua que compreendendo melhor como fazer o dinheiro trabalhar para você, poderá trabalhar cada vez menos, pois o dinheiro que fará essa responsabilidade, propondo a liberdade para ter um estilo de vida melhor, enquanto o dinheiro faz a mão de obra. O terceiro ensinamento, o autor destaca que não pare de estudar, pois é necessário que sempre busque um conhecimento constante. Não digo somente o estudo formal, mas sim o conhecimento para diversos lados que possam atribuir bons frutos, principalmente de alcançar a proximidade dos objetivos financeiros. O conhecimento pode facilitar e aguçar a inteligência, trazendo a habilidade de como saber lidar ou sobressair de tais situações que possam acontecer com as pessoas próximas, podendo tirar um proveito dessas experiências para a prevenção. O quarto ensinamento, o autor Robert Kiyosaki ressalta que deve começar a riqueza desde cedo, quanto mais cedo melhor, pois quanto mais cedo você tiver conhecimento sobre dinheiro, mais tempo você poderá ter disciplina e controle sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você, ou seja, abrindo o leque de oportunidades que possam favorecer esse objetivo financeiro desde cedo, e para quem está começando tarde, também começar desde já. O importante é que busque essa bagagem para aplicar nos objetivos financeiros e perspectiva de vida, barrando os obstáculos e atingindo os resultados significativos. Um grande exemplo é que uma pessoa jovem que guarda um pouco do seu dinheiro desde cedo, após um tempo terá uma boa quantia preservada. O intuito é que realize investimentos e não despesas, se precavendo a ser consumidor e se tornando um empreendedor. O quinto ensinamento do autor conserva a ideia de se tornar um empreendedor cuidando dos seus próprios negócios. Um grande exemplo que foi citado para esclarecer o seu objetivo em pauta foi sobre o caso do fundador do McDonald's.
A história retratada do fundador é que ele buscou atender uma boa tática de venda do seu produto e entrega, correspondendo às expectativas do seu público. Portanto, transparece que é necessário exigir o cuidado com os próprios negócios. Para ter um bom resultado do empreendedorismo, todo cuidado é válido. Preservando seus negócios, existe uma maior chance deles significativamente ampliar-se e reconhecer os bons retornos financeiros, que possa recompensar com lucros, acompanhando cada alcance dos resultados, obtendo cautelosamente uma aproximação maior dos objetivos financeiros. O sexto ensinamento foi especificar o que era exatamente ativos e passivos. O autor esclarece que os ativos são tudo aquilo que retorna com lucro, quanto os passivos são relacionados às despesas. A renda é considerada um ativo, mas as despesas são os passivos. Reconhecendo como os ativos funcionam, no caso os investimentos, ações, o próprio dinheiro começa automaticamente a trabalhar para você. Quanto às pessoas que investem apenas nos passivos, não possuem valores significativos e muito menos interesse de investimento, porque as pessoas foram educadas a consumir e não a alfabetizarem o dinheiro. O sétimo ensinamento que o autor inclui em toda a sua experiência compartilha sobre fazer dinheiro trabalhar para você e não trabalhar pelo dinheiro. O autor transparece que a sociedade é escrava do dinheiro, pois elas vivem para o dinheiro, para consumirem e se endividarem, não obtendo controle sobre os seus objetivos financeiros. Uma pessoa que vive para trabalhar fixo para receber um salário ou até mesmo um aumento está sendo escrava do dinheiro, pois estão dispondo seu tempo para receber seus pagamentos e comprometer com as despesas, não poupando valores significativos para bons investimentos, para ter um retorno financeiro. No caso, elas pagam as suas despesas primeiro e depois pagam a si mesma. Mas quando o dinheiro trabalha para você, você paga a si mesmo primeiro e depois as despesas. Isso eleva a autoestima e motivação, enriquecendo os valores financeiros e correspondendo tais expectativas. O oitavo ensinamento retrata-se sobre não acreditar em crenças limitantes. Uma pessoa que possui a mentalidade pobre, ela se torna uma pessoa pobre. Uma pessoa que tem a mentalidade rica, ela se torna rica. São percebidos cenários distintos de cada colocação. Uma pessoa pobre enxerga de forma desencorajada para os riscos. Já a pessoa rica encara a dificuldade como uma motivação. Por exemplo, uma pessoa pobre pode destacar a frase que não é possível comprar algo. Já a pessoa rica pode encarar de outra forma, transparecendo a ideia de como comprar isso. São perspectivas diferentes que precisam ser treinadas, pois a educação fez a sociedade ser educada para serem consumidores. Esse ensinamento exige para que não siga essas crenças limitantes, prevenindo-se para não agir na perspectiva de vida do outro. O autor também menciona sobre o nono ensinamento nomeado sobre a diferença em ser pobre e estar quebrado. O ser pobre é ser realmente pobre. No caso, ser algo duradouro, podendo ser considerado para sempre. Estar quebrado é relativo a algo temporário, uma fase. Existe uma grande diferença entre ser pobre e estar quebrado. Para os ricos ou donos de empresa, é um exemplo de experiência que passam por essas situações, porém, sempre conseguem contornar o conflito, sobressaindo e obtendo seus resultados. Já para o pobre, é totalmente diferente. Nunca sobra dinheiro para pagar a si mesmo em primeiro lugar. O seu financeiro está sempre relacionado às despesas e dívidas. Foi educado para ser um consumidor, e o medo ínfimo em enfrentar obstáculos, em vez de buscar esse conhecimento que proporciona disciplina e controle financeiro, por terem medo de perder dinheiro. Todos têm medo de perder dinheiro, até mesmo os ricos, mas os ricos se arriscam mais e se sentem desafiados quando as dificuldades o confrontam, diferente dos pobres, que se frustram e se desesperam com os empréstimos, créditos, criando uma proporção ainda maior de dívidas. O último e 10º ensinamento que o autor esclarece é que existem 4 tipos de pessoas, sendo as classificações mencionadas entre elas, de um lado os empregados e autônomos, e ao outro lado os empreendedores, donos de negócio e investidores. Os empregados e autônomos são pessoas que trabalham pelo dinheiro. A diferença entre o empregado e autônomo é que o autônomo não tem uma garantia salarial, o que distingue dos empregados que obtêm o salário fixo, trazendo estabilidade. Na outra coluna, encontram-se os empreendedores, donos de negócios e investidores.
Esses três tipos de pessoas estão encaixadas no patamar de bom conhecimento financeiro, tendo a garra interior dos seus objetivos. Esses três tipos de pessoas são aquelas que não se preocupam com as pressões financeiras de crédito, contas a pagar, e sim em pagar a si mesmo em primeiro lugar, depois as contas, pois os seus objetivos interiores de terem um bom resultado financeiro é mais importante do que as suas contas que chegam às suas casas, não se importando com as consequências. O que o autor esclarece não é que seja irresponsável com as próprias contas, mas que pague a si mesmo em primeiro lugar, e depois as despesas que sejam reduzidas, para evitar os prejuízos com o intuito de obter um retorno ainda maior em ativos, proporcionando um resultado satisfatório financeiramente. Em conclusão, o conhecimento que o livro oferece é fundamental para qualquer pessoa que gostaria de mudar a sua perspectiva de vida ou até mesmo se reeducar financeiramente. O livro compartilha um conteúdo que possa ser aproveitado para todas as idades, sendo uma educação de economia um conhecimento favorável que possa transformar vidas se caso se esforçar e seguir tais ensinamentos. O conteúdo fornecido pelo autor Robert Kiyosaki é uma obra-prima que faz com que a nossa mentalidade de consumidor possa entender outra forma de enxergar os obstáculos que precisam ser barrados, sendo uma oportunidade para mudar o quadro financeiro atual e, desde já, começar a aplicar tais ensinamentos para se aproximar do alcance dos objetivos financeiros.